Tonhão, o prefeito reeleito de Conceição da Aparecida. Tonhão, passaram-se, né? A gente está quase finalizando 2024, vão sair 4 anos do seu mandato como prefeito. Dentro desse trabalho, ao lado do executivo, como o senhor avalia o andamento de Conceição até a atualidade? Bom, tá, muito obrigado pela entrevista, pela pergunta, né? A gente trabalhou bastante nesses 4 anos e teve uma evolução maravilhosa. Tudo dentro do que a gente esperava, até um pouco mais, né? Agora a gente está finalizando esse mandato com muito trabalho, muita coisa foi feita em Conceição e vamos dar início a um novo trabalho agora, se Deus quiser, a partir de janeiro. Bom, e agora houve a diplomação nesta terça-feira aqui em Câmara do Rio Claro, é preparar para os próximos 4 anos. Durante a sua palavra aqui para os presentes, você frisou que precisa de mais mulheres dentro da política. Em Conceição da Aparecida, no cenário de vocês, essa falta ela ainda é tão presente? As mulheres falam um pouco, a participação delas ainda é reduzida? Nós temos mulheres brilhantes na nossa cidade. Mas o que eu disse, volto a dizer aqui para vocês, nós precisamos garantir 30% de cadeira para mulheres, para incentivar elas. Mulher é muito mais fácil de trabalhar, de mexer com elas, é muito fiel no trabalho. Eu gostaria que tivesse mais mulher na administração pública. Quem sabe uma prefeita, uma vice-prefeita, né? E nesse ano, em Conceição, durante essa passagem, um evento muito importante que marcou a cidade foi a reforma, a revitalização da Praça da Matriz. Para o próximo ano e também dentro do seu mandato futuro, tem algumas outras obras, alguns outros serviços que você, junto com a sua equipe, pretende realizar? Algo que ainda falta, assim? Olha, nós temos uma missão, né, de dar sequência na ligação de Conceição da Aparecida Nova Resende com o asfalto. Nós temos uma intenção também de iluminar até o trevo, que a gente está a 5 quilômetros do trevo, já começou a vir empresas no sentido do trevo, porque isso traz progresso e desenvolvimento. Escuta bem o que eu vou te falar, nós precisamos de tecnologia nas prefeituras. Nós temos que investir muito em tecnologia, preparar o próximo mandato, o próximo prefeito, dar sequência no nosso trabalho. Dr. Robson, começar essa entrevista dando parabéns ao senhor, bem-vindo também à Câmara do Rio Claro. Dentro dessa questão de trabalhar no município, com as leis e com os julgamentos, como o senhor pretende trabalhar aqui no Fórum? A gente tem algumas metas, né, a gente cumpre, tem um planejamento. Então a gente está lutando, trabalhando pesado para tentar diminuir o acervo e prestar um serviço jurisdicional mais adequado para o cidadão, que é merecedor desse serviço. E a partir já de agora, o senhor já começou a dar procedimento a esses trabalhos, a dar sequência a essa questão dos julgamentos? Como está avaliado, como está sendo feito, planejada essa agenda? Sim, nossa fiscalização dos processos é feita diária, então tem um painel diário de observação de quantas ações estão entrando, quantas ações estão saindo, quantas sentenças são dadas. Nos 3 primeiros meses que eu estou aqui na comarca, por exemplo, eu já sentenciei mais de 1.700 processos. Então, é uma carga muito grande em virtude do trabalho árduo do gabinete, da secretaria, de toda a unidade jurisdicional. E com relação a esse processo eleitoral, hoje a gente teve a diplomação dos candidatos eleitos. O senhor passa, então, a conhecer um pouco mais, tanto os envolvidos na política de Câmara do Rio Claro, quanto também de Conceição da Aparecida. Sim, hoje é o fechamento desse processo democrático, então, com a diplomação. E hoje nós conhecemos todos os candidatos que foram eleitos, tanto da cidade de Câmara do Rio Claro como de Conceição da Aparecida. Eu também assumi essa função de juiz eleitoral, as 2 comarcas, e eu fiquei à frente desde o início do processo democrático. Então nós passamos por registro de candidatos, passamos pela a questão da propaganda. Então todas as ações foram julgadas num tempo recorde para que hoje tivesse essa solenidade de fechamento com louvor desse processo eleitoral. Doutor Cristiano Castellato, durante a sua palavra aqui na diplomação dos vereadores e prefeitos eleitos de Conceição da Aparecida e Câmara do Rio Claro, o senhor usa uma frase importante, frisou uma situação importante que acontece nos 2 municípios, que talvez seja a falta de projetos e também de apoio voltado principalmente para os mais jovens. Essa situação, ela já existe, ela perdura há alguns anos nos municípios. Na avaliação do senhor, o que pode ser feito para ser melhorado? Realmente, nós precisamos de projetos, precisamos de ações concretas, não somente na área do desporto, não somente na área do lazer, na área de festividades, mas de ações concretas voltadas à aprendizagem, à formação do jovem e, sobretudo, as providências que os retirem das ruas, para deixarem de estar à disposição do tráfico, do ilícito e colocar um encaminhamento a essa juventude que tanto necessita.
Luciano, a começar por essa questão da diplomação. Isso para os candidatos que foram eleitos, qual o significado que tem, o peso que isso tem para o ano seguinte, 2025? Sim, a diplomação, ele é o ato final da justiça eleitoral na execução, né, das eleições municipais. Isso na prática, o que quer dizer? Nas eleições são declarados, né, os candidatos eleitos na votação. Mas só o fato dele ser eleito não necessariamente habilita ele a assumir o mandato eletivo. Para isso, ele tem que ser diplomado pela Justiça Eleitoral. E quais são os requisitos para essa diplomação? Além de, obviamente, ser o candidato eleito no pleito, ele tem que fazer a prestação de contas dele, da campanha, que é muito importante, e essa prestação de contas ela tem que ser julgada 3 dias antes da data da diplomação. Ou seja, os candidatos que foram diplomados hoje aqui, além de eleitos, prestaram suas contas já foram julgadas pela Justiça Eleitoral e a partir deste momento, né, o diploma é como se fosse um certificado, a Justiça Eleitoral atestando que a partir deste momento eles estão habilitados a tomar posse na Câmara Municipal para iniciar o exercício do mandato eletivo. Bom, Luciano, você acompanhou toda essa movimentação das eleições municipais, tanto em Câmara do Rio Claro quanto em Conceição da Aparecida, finalizadas e depois tudo de julgado e etc. Existia muita inadimplência por parte de alguns candidatos dentro desse processo eleitoral? Não falo dos eleitos, de uma forma geral. Sim, de uma forma geral sempre tem os que ficam inadimplentes, né? As resoluções do TSE estabelecem os procedimentos para tratamento desses casos, eles são citados, são intimados, notificados pela Justiça Eleitoral para regularizar essa situação. E essas inadimplências, obviamente, que causam sanções aos candidatos, né? Então, os candidatos que estão inadimplentes até hoje, que procurem o cartório eleitoral para obter mais informações, para evitar, né, pelo menos suspender os efeitos dessas sanções.